O Agro Pantanal traz uma entrevista especial com duas mulheres que vivem e falam de agronegócio, Vanice Marques e Dejane Arnoldi. Vamos falar sobre o livro Elas e o Agro. Olá, já estou de volta e hoje eu tenho uma entrevista com duas mulheres que vivem e falam de agronegócio, Vanice Marques e Dejane Arnoldi. Agora, elas vão contar um pouco sobre o livro Elas e o Agro, uma publicação que reúne histórias de superação das mulheres do agronegócio e muito mais. E o livro foi escrito por um time de mulheres arrojadas, mulheres que estão nos bastidores do dia a dia do agronegócio. E nele contam as próprias histórias, jornadas empolgantes que se passam no escritório, na gestão, na agricultura, porteira fora também, né? Dentro de casa, meninas. Olha, eu confesso aqui que estou muito emocionada, muito feliz por recebê-las. Bom dia, sejam bem-vindas aqui no Agro Pantanal. Obrigada. Bom dia, obrigada, Luciana. Olha, eu fiquei tão assim feliz e surpresa, porque pela primeira vez eu pude ver que 13 mulheres se uniram. Já imaginou, gente, 13 mulheres trabalhando em um livro? Porque a mulher já tem fama de gostar de contar de histórias, de florear tudo, mas também de colocar toda a sua paixão, as suas dedicações, né? Eu imagino como foi esse trabalho de produção. Dejane está segurando aí o livro pra gente. Elas e o Agro. Vou começar por você, Dejane, que está aqui pertinho de mim, do meu lado. Como que foi essa experiência? Como surgiu essa ideia dessa obra? Pois é, eu tive um convite, um grato e honrado convite da Vanice, né, que eu já conhecia, e para contar um pouquinho da minha história, né? E foi um desafio pensar o que eu tenho a dizer, né? E aí, quando você começa a lembrar da trajetória de vida, eu sou filha de trabalhadores rurais, então eu comecei a lembrar desde a minha infância no Rio Grande do Sul, quando os meus pais vieram a Mato Grosso, e tudo sempre foi ligado ao agro. O agro sempre fez parte da minha vida, inclusive essa foi uma frase destacada pela editora no meu capítulo, né? E poder depois falar sobre a comunicação no agro, que é algo fundamental, que a gente pode e tem essa missão, né, de levar informação ao produtor, de aproximar ele de assuntos que às vezes estão, como você falou, totalmente fora da porteira, né, e que são essenciais para a rotina dele, né. Olha, Dejane, vou falar então que eu entendi que o agro está no seu DNA, né? Porque você é filha de produtores e você é uma referência no telejornalismo por muitos anos. Você figurou esse cenário com muita competência, criou uma marca, eu diria. Então o agro e você têm uma íntima relação. É, e eu sou muito feliz com isso. Eu confesso, e eu conto até no livro, que eu tentei fugir do agro, porque eu vivi, né, toda a minha infância e adolescência em fazenda. E quando a gente está em fazenda, sendo adolescente, é diferente, a gente não tem aquela vivência com os amigos na cidade, então isso me incomodava. E eu falava que eu não queria mais o agro. Mas eu não pude fugir dele, o meu irmão agrônomo também, e depois eu vi a necessidade mesmo de ter o jornalismo especializado, né? E sabendo das necessidades, eu me especializei em agro e hoje eu tenho uma empresa só que faz a comunicação, assessoria e consultoria em agro. Olha, me faça a honra, por favor, eu vou ter que mostrar o livro Elas e o Agro, capa linda, é um girassol, né? Uhum. Aí, Vanice, eu queria que você pudesse também relatar pra gente essa experiência, você que tem expertise nessas organizações, você tem, aqui são muitas mãos, 13 mãos, e qual foi a sua mão aqui nessa obra? Então, Luciana, na verdade esse livro a gente começou em 2020, uma obra normal que eles fazem em 6 meses, nós demoramos 2 anos. Pelo fato da pandemia, foram convidadas muitas mulheres, a gente teve muitos desafios nesse sentido, porque várias delas desistiram de escrever. Muitas têm bloqueio para escrever essa história, muitas delas eu convidei, elas falavam assim, Vanice, mas o que eu vou escrever?
Dejane foi uma. Mas eu vou falar o quê de mim? As pessoas acham que a história dela não pode inspirar outras pessoas. E é exatamente o contrário. E eu também, assim, eu queria contar isso um pouco da minha infância, porque meus pais são produtores rurais, né? Eles estavam em Rondonópolis, hoje está há 40 anos no interior de Mato Grosso ainda. E eu queria contar, relatar isso. Só que também, assim, não era uma história que eu queria que viesse sozinha. E aí eu falei, eu vou trazer mulheres, não só mulheres, que tivesse visibilidade, que tivesse fama, que tivesse um certo poder dentro da atividade, mas mulheres que têm todo esse poder, mas estão nos bastidores. Mulheres que estão na colheitadeira, mulheres que são executivas de banco, consultoras. A Dejane, que é jornalista, que ela trouxe toda assim, essa coisa que a Dejane fala da comunicação é muito importante. Hoje a gente vê que a atividade do agro, ela se comunica muito pouco. Não que a gente não é mal comunicado, mas comunica muito pouco. A gente leva muito pouco do que é o alimento na mesa de qualquer pessoa hoje em dia, né? Olha só, Vanice, Dejane, penso que vocês estão ajudando a romper barreiras, exato, quebrando tabus, porque o agro, até alguns anos atrás, de fato, era um universo masculino, aquele que mostrava o agro, não que a mulher nunca estivesse inserida nesse universo. E vocês, com esse papel, acredito sim que conseguem ter a finalidade de mostrar para as mulheres que elas têm muito o que dizer sobre o agro, muito o que fazer e parar com essa história de ficar escondida. Você, através, e você também, Dejane, através do Elas e o Agro, já começaram a colher outros relatos de mulheres que querem sair lá de trás do chapéu para poder trazer mais elementos? Olha, eu já tenho mulheres que querem participar de uma próxima edição. Já estou, várias, até coautoras, olha, eu já tenho uma outra amiga, eu tenho uma amiga que eu posso indicar. Então, assim, é bem isso que você fala, quase assim, elas se sentem a necessidade de hoje mostrar também. A gente tem, por exemplo, mulheres que saíram da cidade e foram para o interior ou para a zona rural. Nós temos mulheres que saíram da zona rural e foram para a cidade, mas que continuam a contribuir, né, com esse desenvolvimento da atividade do agro. E foi bem interessante porque, assim, eu vi uma coisa muito meio que profissional, a atividade do agro, a forma de você apresentar isso. Eu sou consultora em turismo, trabalho com desenvolvimento de roteiro de agroturismo, implantação de pousadas e hotelaria em fazendas e propriedades rurais. E aí eu via muito nessa parte de profissionalismo. E o livro trouxe uma grata surpresa que todo mundo quer falar da sua infância, do seu relacionamento familiar, do quanto o agro contribui até para o desenvolvimento pessoal mesmo, né, de cada um. E houve, assim, um entendimento em relação às mulheres, né, as coautoras, porque são 3 estados, é isso mesmo? São 13 coautoras, 3 estados. O perfil dessas mulheres, desses estados, é o mesmo, Dejane? Ou não? Tem particularidade de cada uma? Tem particularidades e isso foi muito legal, foi digamos que a Vanice garimpou mesmo essas pessoas e para que o livro fosse variado também, né? Eu posso citar a Marlene, a história da Marlene, né, do Paraná. O marido já estava até desistindo da atividade da pecuária leiteira e ela decidiu assumir. Deixa eu tentar. E o relato em que ela conta que ela colocou na massa e começou até a aumentar o rebanho, aumentar a produtividade, o leite. Hoje ela dá palestra sobre isso. Que experiência maravilhosa, inspiradora. E ela esteve conosco no lançamento, uma pessoa fantástica. Então são histórias assim que precisam ser contadas. Muitas vezes alguma propriedade de Mato Grosso também está passando por algum problema. E a mulher tem alguma ideia, ela precisa aflorar isso e principalmente inspirar outras mulheres. É lindo você ler o entusiasmo, o orgulho que essas mulheres têm por pertencer ao campo, por continuar no campo. E para continuar no campo, a atividade ela tem que ser sustentável. Exato. E economicamente também, para que aquela família esteja bem no campo. E muito disso vem das mulheres.
E a superação seria a principal marca dessa obra ou ainda tem outros quesitos importantes, Vanice? Eu penso que a superação aflorou isso em cada uma delas, da necessidade, não dela só dela mostrar a superação, mas ela saber o quanto que a história dela possa inspirar outras mulheres, fazer com que outras mulheres desbloqueiem, de escrever, de contar suas histórias, igual a Dejane está falando, a Vanice garimpou. Não, eu convidei. E assim, não convidei de uma única região, de uma única atividade, ou só profissional, ou só empresário, ou só produtora rural. Eu convidei uma diversidade de mulheres e elas se escolheram. Elas se escolheram falar, eu quero estar numa obra, eu quero escrever. E é bem interessante porque é no Brasil todo, assim, a gente vê pouquíssimos relatos de mulheres que mostram esse seu trabalho, esse seu encantamento, essa sua dedicação. Para você ver, nós temos a Nara, que é uma das coautoras, que eu falei, Nara, eu vou lá na sua fazenda para te conhecer. Vanice, só depois da colheita. Então, assim, para você ver, eu falei, tá bom, eu posso esperar, não tem problema. Então, você vê, assim, a responsabilidade, o compromisso, sabe, a necessidade que a gente tem. As pessoas que moram na cidade não têm noção do que é um dia a dia, acordando 5 horas da manhã, indo para uma colheitadeira, de repente o equipamento quebra, você tem que esperar um dia a peça chegar, você de repente vai chover e aquilo pode atrapalhar a sua colheita. Então, assim, isso também na pecuária, né? Então, essas adversidades, essas superações, essas conquistas, essas realizações das mulheres, isso foi colocado muito no livro. Não vou ficar falando muito aqui para não dar muito spoiler, né? Para o pessoal, olha, compre o livro e veja. Eu vou até perguntar, quando é a segunda edição? Acabou de ser a primeira, mas quando tem a segunda? Tem data marcada? Pelo jeito tem até lista de espera de autores. Olha, que coisa né? maravilhosa. Olha, quer ver? Eu vou aguçar mais você. Eu tenho certeza que vai ter aqui, gente. Tem muitos exemplares à venda, porque eu acho que serão esgotadas, viu? As quantidades que vocês colocarem à disposição. Foi a primeira vez, a editora nos colocou que foi a primeira vez que ela fez uma primeira impressão e esgotou, teve que abrir uma segunda reimpressão e aí a gente, assim, nós estamos, uma coisa que eu quero agradecer muito, Luciana, nós estamos tendo muita oportunidade de fazer a divulgação dessas histórias, sabe, da atividade, da ligação da mulher com o agro. Isso é muito importante, porque nós temos que revelar isso o tempo todo, nós temos que conseguir abrir espaços, né, para apresentar isso. E a gente quer que 2022 seja diferente e a gente demonstre isso aí. Amém, que assim seja, viu? Acho que já conseguiu. Olha só, para você que está aí interessado, eu só vou ler aqui um trechinho, tá? Do que diz um pouquinho da obra. Conheça a vivência de 13 brasileiras referências no agro feminino, que apresentam relatos recheados de esforços diários, escolhas, renúncias, recomeços e aprendizados. São trajetórias, dificuldades e uma série de conquistas em que cada uma conta a própria verdade. Esta é uma daquelas leituras que inspiram outras pessoas para também escreverem as próprias histórias. Tá aí, inspiração para você, viu? Para a gente finalizar então esse bate-papo, meninas, onde encontrar elas e o agro? Tá no site da Editora Humanos, né? No site da Editora Humanos você consegue, já tinha esgotado, já voltou, graças a Deus, né? E as coautoras também podem, né? Tem os seus exemplares, estão fazendo essa venda também. Algo que eu acho interessante, algumas coautoras que possuem livros, a venda, elas estão fazendo a arrecadação disso, elas estão doando também para entidades, para outras famílias, porque a ideia realmente é que isso se propague, que inspire outras pessoas e que as histórias de cada uma, né, sejam conhecidas. Olha, eu já estou aqui me sentindo inspirada e nem li, viu? Eu vou devorar o livro e eu não vou devolver esse, tá bom? É seu. Olha, Luciana, também tem na livraria Janina. Sim, tá? Na Janina. E a Editora Humanos é sem H. Sim. www.humanos.com.br. Está aparecendo aí já na sua tela. Pode repetir, pode repetir. www.humanoseditora.com.br, sem H.
Tá certo. Olha, eu fico até aqui um pouquinho triste de encerrar esse bate-papo tão maravilhoso, mas já convido vocês, já vou deixar marcado para a gente poder falar da segunda edição. Ótimo, ótimo. Olha, um sucesso imenso, ainda mais, viu, para cada uma de vocês. Obrigada. Eu agradeço.